Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui resolvendo uns exercícios de transmissão de calor, em específico condução de calor em paredes planas associadas em série. A questão diz o seguinte: uma parede de um forno é constituída por duas camadas, uma de tijolo refratário de 0,20 metros e a outra de tijolo isolante de 0,13 metros. Aqui a gente pode ver como é que ficaria a disposição das paredes. Eu tenho a parede de tijolo refratário e aqui eu teria a parede de tijolo isolante. A temperatura da superfície interna do refratário ele é de 1675 graus Celsius, enquanto que a temperatura da superfície externa do isolante ela é de 145. Com essa diferença de temperatura, nós temos o driving force, a força motriz da transmissão de calor, ou seja, o fluxo ele vai se dar da parede de tijolo de refratário em direção à de tijolo isolante. Desprezando-se a resistência térmica de junção das paredes por argamassa, ele pede na letra A que nós calculemos o calor perdido por metro quadrado de parede. Então ele está associando já que a área lateral dessas conjugações de parede vale 1 metro quadrado. E na letra B ele pede a temperatura da interface entre o tijolo refratário e o isolante. Ele quer a temperatura de junção dessas duas paredes. Mas vamos fazer por partes. Bom, inicialmente a gente tem que interpretar essa parede como se fosse um circuito térmico. Se a gente for esboçar o circuito térmico equivalente, nós teríamos o seguinte: o fluxo vai se dar da parede de tijolo refratário em sentido à parede de tijolo isolante. Então, primeiro ele tem que vencer uma resistência, que é a resistência imposta pelo tijolo refratário, cuja condutividade foi fornecida na questão e ela é de 1,2 quilocalorias por hora por metro grau Celsius. Então nós temos inicialmente uma temperatura de 1675, temos a resistência térmica do refratário, dada aqui por RF. O fluxo de calor ele passa pela parede até se deparar com a junção entre o refratário e o isolante, onde nós teríamos nesse ponto, portanto, a temperatura de junção entre as duas paredes. O fluxo de calor ele agora continua, só que ele vai ter que passar pelo tijolo isolante, que tem aquela espessura de 0,13 metros, mas ele tem que vencer essa resistência imposta pelo tijolo isolante, cuja condutividade ela é de 0,15, dada aqui na questão. O fluxo continua o seu sentido até chegar na parede externa dessa conjugação de paredes, onde a temperatura está a 145 graus Celsius. Vamos relembrar, o que é que a gente precisa para calcular o fluxo de calor? A gente precisa de uma diferença de temperatura e precisa conhecer as resistências térmicas de cada uma das paredes. Portanto, para que nós possamos calcular o fluxo, é necessário que nós calculemos isoladamente cada uma das resistências. A resistência da parede de isolante e a resistência da parede de refratário. Como é que a gente faz isso? A resistência, não sei se vocês se recordam, a resistência é dada pelo quociente entre a espessura da parede, a condutividade térmica da parede e a área, ou seja, a resistência é L sobre Ka. Nós estamos tratando aqui da parede de tijolo refratário, por isso temos RF, LF, KF e a área. Quem é a espessura da parede de tijolo refratário? 0,2 metros. A condutividade da parede de tijolo refratário, 1,2. E quem é a área? Novamente, a letra A pedia o calor perdido por metro quadrado de parede. Então a gente vai substituir a área por 1. Por quê? Porque é por unidade de metro quadrado. Então, se a gente substituir os valores todos no SI, 0,2, 1,2 e a área, que é 1 metro, resolvendo essa conta, nós temos a resistência térmica da parede de tijolo refratário. De modo análogo, nós vamos resolver
e encontrar a resistência da parede de tijolo isolante. Só que agora teremos que levar em consideração a espessura da parede do isolante e a sua condutividade, que é 0,15. Novamente, utilizaremos aqui como unidade de área o valor de 1 metro quadrado, pelos motivos já especificados no cálculo anterior. Substituindo os valores, a espessura é 0,15, a espessura é 0,13, a condutividade é 0,15, a área 1. Temos, portanto, uma resistência do isolamento de 0,867. Bom, se eu tenho as duas resistências, como é que a gente calcula a taxa de transferência de calor, ΔT, entre as duas paredes, que vai ser a temperatura maior dada aqui por T1, que é 1675. Temos a T3, que será 145, e vamos dividir por esse somatório. Ou seja, resolvendo essa conta, nós vamos obter que a taxa de calor perdido por metro quadrado de parede neste arranjo é 1479,691 quilocalorias por hora por metro quadrado, tá bom? Isso resolvemos a letra A. A letra B, ele quer a temperatura de junção, a temperatura de interface entre as paredes de refratário e isolante. Ele quer exatamente essa temperatura aqui, ó, de junção, que será tratada como, por exemplo, T2. Temos T1 1675, T2 é a temperatura de junção e T3 145. De modo semelhante ao que nós fizemos para calcular a taxa de transferência de calor, nós vamos fazer para qualquer uma das paredes. Sabemos que paredes associadas em série, a taxa de transferência de calor que passa por uma parede, que é este valor daqui, é igual à taxa de transferência de calor que passa na outra parede. Por consequência, eu posso afirmar categoricamente que a taxa de transferência de calor no tijolo refratário ela é igual à taxa de transferência de calor na parede isolante. Então, nós podemos simplesmente escolher uma das duas paredes e aplicar essa mesma expressão de taxa igual à variação de temperatura sobre o somatório da resistência. Escolhendo por acaso, a parede 2. A parede 2 é a parede de tijolo refratário. Nós teremos o seguinte, ó, T1 menos T2. Quem é T1? 1675. Quem é T2? É a temperatura de junção. Dividido, agora eu só tenho uma resistência, porque eu escolhi apenas uma parede. Se eu escolhi a parede de tijolo refratário, eu tenho que pegar a diferença de temperatura desta parede e a resistência dessa parede. Essa resistência já foi calculada por nós. Quem será a taxa? A taxa, de novo, ela é igual para ambas as paredes. Esse valor você acabou de encontrar aqui na letra A da questão. Se você fizer a substituição, você vai ver que a temperatura maior aqui é 1675. A temperatura menor é a temperatura aqui da junção entre as duas paredes, dividido pela resistência do tijolo refratário, que é 0,167. Tudo isso é igual à taxa. Se você fizer um arranjo matemático, meio pelos extremos, você pode chegar numa equação como essa e resolver a conta para encontrar o valor da temperatura de interface ou de temperatura de junção. Ao resolver essa conta, você vai observar que a temperatura de junção ela é 1427,892 graus Celsius. É uma temperatura relativamente alta, mas você observa claramente que há um decaimento entre a parede de tijolo refratário e a temperatura do tijolo isolante, o que condiz com os preceitos da transmissão de calor. Então, pessoal, sempre que vocês tiverem uma associação térmica, uma associação de paredes, primeira coisa é você encontrar a resistência das paredes, aplicar a equação
de taxa igual à variação de temperatura sobre o somatório das resistências, e para encontrar a temperatura de junção de qualquer parede, basta escolher uma determinada parede e proceder o mesmo tipo de conta. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado. É isso, até a próxima.